pessoal, mais uma vez juntos, estudando sobre a queda e a rebelião de Lúcifer, colhendo fatos, textos, evidências, num estudo muito meticuloso, onde nós estamos gravando uma série de vídeos, mais ou menos uns 15 vídeos, tudo para ampliar a nossa visão e a compreensão sobre o assunto, trazendo para a nossa prática os princípios para o nosso viver, que podem ser observados. Mas antes quero te pedir, se inscreva no nosso canal, nos dê um like, compartilhe com seus contatos, deixe aqui os seus comentários, os quais são muito importantes para nós, tá certo? Então aqui eu quero fazer uma pergunta, porque todo mundo, ou muitas pessoas dizem assim, por que Deus não destruiu Satanás logo no início? Evitaria tantos danos, nem existiria Satanás para provar o homem. Então a pergunta é a seguinte, o que teria acontecido se Deus tivesse julgado e condenado o diabo logo no início da sua rebelião, lá nos céus? Pense bem, quais são as consequências? O que essa atitude que seria precipitada ocasionaria? É importante lembrar que os anjos daquela época, todos os anjos, eles não tinham conhecimento nem experiência com o mal. Embora o mal, como possibilidade, como uma advertência, nos oráculos de Deus, a palavra de Deus já os advertia a respeito disso. E se você me perguntar assim, qual que é a prova que tinha uma advertência? É porque tem anjos que foram eleitos. Está lá em Timóteo 5, fala de anjos eleitos. Eles foram eleitos porque eles creram na palavra de Deus, na palavra de advertência que já existia naquela época. Agora, um outro ponto importante. Qual que é o argumento que Satanás teria utilizado para enganar anjos, seres tão inteligentes, para se rebelarem juntamente consigo? O que ele usou como artifício? A gente entende que, muito possivelmente, Satanás acusou Deus de injusto e de ser arbitrário. É tipo assim, na opinião de Satanás, as criaturas celestiais poderiam ser mais livres e mais felizes se não existissem todas essas regras, todas essas leis de Deus que regem a vida e o universo. Então, tipo assim, se vocês vierem para o meu lado, se vocês aderirem à minha visão, todas essas leis, esses compromissos, essas obrigações, nós podemos ter um governo, um reino de anarquia, onde cada um faz o que bem quer. Então, Satanás queria passar e passou para os anjos uma imagem de um Deus arbitrário, de um Deus injusto, de um Deus ditador. E aí, se ele fosse destruído logo no início da sua subversão, será que iria pairar uma dúvida? Os anjos poderiam pensar, será que ele estava falando a verdade? Como saber se ele era realmente mau? Satanás não estava defendendo os nossos direitos? Então, como saber a resposta? Mas a resposta foi o tempo. O tempo foi passando, Deus criou o homem, e aí Satanás, lá induzindo o homem ao pecado, ao erro, à desobediência, ele revelou o seu caráter, mostrou as suas vaidades, mostrou as suas ideias, ele revelou tudo. E aí a gente pode ver que Deus usou basicamente duas situações. Primeiro, a questão do homem lá no Éden. Você vai ver que Satanás, quando ele estava ali, ele não foi ali para arruinar o homem, para destruir o homem, não. Você fala assim, qual que é a prova? Todo rebelde, ele quer agregar mais pessoas do seu lado, para ganhar mais força, para ter mais influência. E aí, Deus, percebendo isso, ele disse, colocarei inimizade entre ti e a serpente. E como é que Deus colocou inimizade? Contando a verdade. Você, homem, você, mulher, vocês irão sofrer por consequência da obediência a Satanás e da desobediência a Deus. Então, a primeira prova foi a queda do homem. E ali já começou a mostrar suas manguinhas. Os anjos viram essa situação. E aí tem mais, você vai ver que na provação de Jó, o comportamento de Satanás revelou mais ainda o que ele era. Então, antes
da rebelião, antes de Satanás e seus anjos serem expulsos dos céus, muitos anjos tinham dúvidas. Tipo assim, quem está falando a verdade? É a palavra de Deus que está estabelecida ou aquilo que Satanás está nos falando? Então, até certo tempo, ficou palavra contra palavra, tá certo? E aí você descobre que, com o passar do tempo, o diabo foi revelando o seu caráter. E um fato interessante para me encerrar aqui, ó. Quando ocorreu a rebelião, que um terço dos anjos foram levados, muito possivelmente, daqueles anjos que não se rebelaram, talvez alguns ficaram balanceados. É tanto isso é verdade que você vai encontrar 200 anjos que estão presos no Tártaro. Pedro fala isso. E Judas também fala que eles estão em algemas eternas. Esses anjos que estão em algemas eternas, 200 quem fala é o livro de Enoque. Mas se você não crê no livro de Enoque, ainda que você não creia, você vai ver que Judas está falando e Pedro está falando. E aí você vai descobrir uma coisa. O restante dos anjos que caíram, hoje eles estão nos ares. Eles não estão presos. Eles não estão no inferno, nada disso. Eles estão nos ares. De acordo com Efésios 2:2 e 6:12. Então aí, no mundo pré-diluviano, aí, aquele mundo todo corrompido, né? Aí você vai descobrir que esses sentinelas, esses 200 anjos, também se sucumbiram às seduções de Satanás. Da mesma forma, eu vou falar num vídeo seguinte, você vai ver que alguns anjos, vendo essa situação toda, descobriram, eu vou mostrar, eu sei que é algo polêmico, mas eu vou mostrar isso de maneira muito sistemática. Vou estar mostrando. Você analisa a verdade de acordo da forma como você quiser, o texto, porque eu vou te mostrar. Se você aceitar, bem. Mas você vai ver que teve anjos que voltaram. E a Bíblia não cita 1, 2 ou 3, não. Cita vários textos. É muito interessante. É o que vai entrar na sequência desse vídeo. Eu vou estar mostrando essas questões, tá certo? Eu sei que é um estudo muito intrigante, né? É um estudo muito interessante. E para você compreender tudo, você precisa assistir todos esses 15 vídeos. Vai te dar uma macrovisão de tudo que aconteceu e saber que ainda hoje o nosso mundo, infelizmente, é debilitado por Satanás. Ele é aquele que debilita as nações, mas em breve será lançado no abismo. Tá certo? Bom, até o próximo vídeo. Foi um prazer estar aqui com você. Deus te abençoe e até lá.